Vamos iniciar. Dia de domingo é um dia excelente para a gente falar de saúde, né? Praticar alguma atividade, não só no domingo, mas todos os dias da semana. Mas domingo é aquele dia especial, né? Aquele dia de puro lazer. E hoje eu vou trazer para vocês informações sobre a lombalgia, o que é a lombalgia, tá ok? A lombalgia significa dor na região lombar da coluna. O que é a região lombar da coluna? Essa imagem vocês estão vendo aqui, tá? Que é uma mulher, a gente chama de plano frontal, uma vista dorsal, certo? Todas essas definições. E aqui tem esse quadrado, ou seja, dor nessa região é chamado de lombalgia. Qualquer parte aqui, das últimas costelas até prega glútea, dor nessa região é lombalgia. Então veja o tamanho do problema. O que é uma lombalgia, né? A lombalgia é essa região extensa. É dor nessa região extensa. Últimas costelas até pregas glúteas. Então qualquer dor aqui, dor muscular, dor de ligamento, dor na articulação sacroiliaca, tá? Dor na região glútea aqui, tudo isso aqui é chamado de lombalgia. Então é uma região bem extensa que envolve muitas estruturas, é claro, os discos intervertebrais que estão na coluna, né? Difícil de definir, né? O que está causando a lombalgia, porque são muitas estruturas. Ok? Então, qual a incidência da lombalgia? A lombalgia ela é pouco ou muito frequente. A lombalgia ela é muito frequente, pouco frequente. A gente tem que ter essa preocupação, não é uma coisa que acontece sem muita frequência, incidência baixa. Que na verdade a lombalgia tem uma incidência altíssima e a gente vai voltar um pouquinho. A lombalgia não é uma doença, gente. A lombalgia não é doença. A lombalgia é uma condição clínica. Hipertensão não é doença. Hipertensão é uma condição clínica. A pessoa está hipertensa, mas alguma condição levou à hipertensão, tá? Lombalgia também é uma condição clínica, ou seja, a lombalgia é uma dor na região lombar e que provém de algum problema, né? Muscular, neural, pode ser um problema também ligamentar, articular, tá? É uma condição clínica, mas no Brasil, quando a gente está falando de incidência, é a segunda condição clínica mais frequente. A primeira condição clínica mais frequente é a hipertensão arterial sistêmica. A segunda, no Brasil, é a lombalgia. No mundo, a lombalgia ultrapassa a hipertensão arterial sistêmica. No mundo, a lombalgia é a condição clínica mais frequente. A incidência é tão alta no mundo, na Inglaterra, temos um modelo inglês, que a gente pode discutir um pouco mais tarde, em que na Inglaterra existe um programa apenas para lombalgia, como abordar a lombalgia aguda e a lombalgia crônica. No Brasil tem programa? No Brasil não tem nenhum programa. A lombalgia tinha que ser incluída como um problema de saúde pública, que realmente é. Artrose, lombalgia, não são. A hipertensão arterial sistêmica, sim. Diabetes também. A hipertensão arterial sistêmica e diabetes são, sim, problemas de saúde pública, mas a lombalgia não, e por isso que não se tem tanta atenção para essa questão. E muita gente está se afastando do trabalho, está afastado do trabalho, está se aposentando, por conta de uma lombalgia, lombocetalgia, que não se consegue resolver. Aí a pessoa fica sem condições de retornar ao trabalho. Sem condição de trabalhar, encostado, ou então tem que se aposentar.
E olha o impacto para a nossa economia. Se eu estou dizendo que a lombalgia é a segunda condição clínica mais frequente do país, olha quantas pessoas estão afastadas, sem poder trabalhar e muitas das vezes aposentando mesmo. Tá? Então, o Brasil não tem esse olhar para a lombalgia, como a Inglaterra tem, como outros países também têm. No Brasil não tem, infelizmente. Lá na Inglaterra, a lombalgia é abordada desde a condição aguda. Eu não vou discutir agora não, mas a condição crônica, essa é problemática. Eu sempre falo, do aguda é importante, é protetora. Do crônica é problemática. Se você deixar uma condição aguda se tornar crônica, você vai ter problema o resto da sua vida. É por isso que lá na Inglaterra tem essa preocupação da lombalgia aguda, né, abordar logo, da forma que tem que se abordar, e também são verificados outros aspectos. Mas no Brasil não se tem essa preocupação. Tá? Na Inglaterra, o objetivo é, se tem lombalgia aguda, e se a pessoa tem a tendência à ter lombalgia crônica, vamos abordar logo. E é o modelo inglês, né? Interessante, de saúde, é um dos modelos mais importantes do mundo, mais avançados do mundo. E lá tem um programa para lombalgia, tá? Então, no Brasil, a lombalgia se encontra em segundo lugar após a hipertensão arterial sistêmica, em termos de incidência. Então, a lombalgia não é uma doença, é uma condição clínica, assim também como a hipertensão, que não é doença, é condição clínica. Mas no mundo, a lombalgia ela é muito mais frequente do que a hipertensão. No mundo, em termos mundiais, a lombalgia ela fica em primeiro lugar em termos de incidência, quanto à sua ocorrência, a sua incidência. Ok? Então, quando a gente fala em lombalgia, a gente lembra de quê? Existe um culpado, né? Que é esse. Não, esse culpado não. Esse culpado é esse aqui, ó. Esse é o grande culpado. Ou essa é a grande culpada. Isso aqui é uma imagem de ressonância nuclear magnética, plano sagital, tá? E aqui tem, para vocês que não conhecem a ressonância, nunca viram, ou já viram, mas nunca tiveram curiosidade, aqui a gente tem a medula, né? Tecido nervoso, medula vem a ter L2 mais ou menos, depois tecido nervoso, e tem aqui a região lombar da coluna, né? Que são 5 vértebras, aqui embaixo o sacro, aqui são as vértebras lombares, né? E entre as vértebras lombares nós temos os discos intervertebrais, tá? E aqui embaixo você vê, eu até circulei, esse disco intervertebral tá com abaulamento, tá? Isso aqui é chamado de uma hérnia contida, abaulamento ou hérnia contida. A literatura recente chama os abaulamentos como hérnia contida. Tem a hérnia extrusa, que é mais grave, e a hérnia contida que ainda está sendo envolvida pela camada do disco, mas que se essa última camada do disco ela romper, aí o material do disco cai no canal medular. Tá? E a tendência de hoje, a gente está falando de causa da lombalgia, que está causando a dor na região lombar da coluna, a tendência de hoje é falar que o disco vertebral é o grande culpado. Na verdade, a lesão no disco, né, a hérnia discal, é a grande culpada pela dor da coluna. Mas será que é isso mesmo? Será que o disco é o grande culpado pela dor na coluna? Tenho para vocês que não. Eu diria que o disco intervertebral, em que sofre uma hérnia discal, não é a grande culpada. Não é o grande culpado, não. A hérnia é uma consequência de agressões que o disco sofre. Então, eu sempre comparo o seguinte. Imagine uma pessoa, né, que não fez nada, inocente, agredida por 5 pessoas que vão realmente acabar, massacrar essa pessoa. É 5 contra 1. Ou seja, má ergonomia, uma das pessoas agressivas, fraqueza muscular, instabilidade, má educação postural,
erro de pisada, todos aqui vão agredir o disco intervertebral. Todo mundo bota a culpa no disco intervertebral. A dor é por causa do disco. Não, a dor não é por causa do disco. A dor é devido a aspectos diversos que a gente citou aqui com vocês e pode causar, né, um problema no disco intervertebral. Não apenas uma hérnia, mas pode causar também uma entorse, encurtamento muscular, porque entorse que diz respeito a ligamentos, mas a coluna tem muitos ligamentos. Então pode ter uma agressão nos ligamentos, pode ter agressão no músculo, o músculo pode sofrer encurtamentos. Existe muita dor muscular, a dor muscular é muito mais frequente que uma dor inflamatória. A inflamação dura pouco tempo, você dá um repouso, um gelo, um remédio, você consegue resolver a inflamação, mas fica a dor muscular. Né? A dor muscular ela é mais duradoura. Então o músculo pode ali sofrer encurtamentos, como os pontos de dor, pontos gatilhos, que é uma região em que existe um acúmulo de material, um acúmulo de, por exemplo, cálcio, né? Toxinas que se acumulam ali, e isso causa uma dor em queimação, formigamento, não formigamento, mas em queimação mesmo, pontado e furado. Formigamento já é uma dor em função de uma compressão neural, compressão de nervo. Então, várias causas e que ninguém atenta para isso. Então a pessoa vai lá o quê? Toma remédio para desinflamar o disco. Toma remédio e realmente desinflama o disco. Mas depois volta tudo de novo. Por quê? Porque as questões que deveriam ser envolvidas, tratadas, abordadas, não são. Você está muito concentrado no inocente. E os agressores? Nada, né? Então, falando sobre causas, eu falei de problema ergonômico, né? Então, uma pessoa que fica muito tempo sentada, um problema ergonômico não é só abaixar errado ou levantar errado. Isso já é danoso, lógico. Mas uma pessoa que fica muito tempo sentada, mesmo que esteja sentado corretamente, já não é bom para a coluna. Então, a gente pede para o quê? Levantar a cada meia hora, uma hora. Ficar muito tempo sentado e não inserir pausas na sua atividade também é agressivo, é um erro ergonômico. Então tem que fazer o quê? A cada meia hora, uma hora, fazer pausas. É importante que isso seja feito no seu trabalho. Se você faz pausa aqui, você vai levantar, vai fazer uma leve caminhada. Se puder, possível. Se for na sua casa, você tem espaço para fazer um alongamento. 2, 3 vezes no dia, enquanto você levanta. Se for no seu trabalho, pode dar uma caminhada e volta de novo ao trabalho. Se não tiver possibilidade de fazer um alongamento, porque você precisa tirar a pressão que foi colocada aqui embaixo na coluna. Ó. Muito tempo sentado, joga uma pressão lá embaixo, no disco vertebral de 4 L5, o L5 S1. Então eu mostrei aqui a ressonância. Cadê a ressonância? Aqui embaixo, ó. Aqui é o sacro, tem mais embaixo o sacro, e logo acima do sacro, entre a última vértebra lombar e o sacro, L5 S1 tem um disco lesionado. Tá ok? A gente vai comentar aqui também pessoas que não praticam atividade física, sedentários. Sedentários também, porque esse sedentarismo você vai ter o que eu chamo de fraqueza muscular. Fraqueza muscular associada com instabilidade. Você imagina você caminhando, você vai caminhar, sua caminhada e você não costuma fazer nenhuma atividade. Você vai caminhar agora, nunca fez atividade. Você tem, na verdade, um problema muscular importante na região, que eu chamo de região de core. Pilates vai evoluir um pouco mais para o centro de força. Centro de força você envolve o quê? Músculos abdominais, os músculos mais profundos, que são músculos importantes para promover a estabilidade da coluna. Porque estabilidade? Eu estou andando, se eu tiver uma instabilidade, uma fraqueza associada com instabilidade, lógico que se tem fraqueza, vai ter instabilidade. Porque a fraqueza, a força muscular é uma coisa, a estabilidade é outra. Nem sempre que tem força, tem estabilidade. É preciso trabalhar força e associado com estabilidade. Tá? E a pessoa que tem fraqueza não vai ter estabilidade. Porque vai ter que ter músculo para promover contração no momento correto. Então sempre a gente vai ter que fazer um trabalho muscular de fortalecimento e de estabilidade. Então você está lá andando, você não costuma fazer uma atividade, está andando, resolveu correr. O que acontece? Aqui eu tenho uma vértebra superior, aqui é uma vértebra inferior. Vou correndo e acontece isso aqui, ó, movimento lateral.
Isso é péssimo. Isso aqui, entre os discos, entre as vértebras, tem um disco vertebral, que isso está causando um sofrimento no disco. Qual é o correto? Qual é o melhor? Ou não digo melhor, o adequado. Que seja correndo e suas vértebras elas se movam, né, para o mesmo lugar. Tá ok? Aí você vai ter uma agressão no disco, não vai ter um movimento lateral, não vai ter uma agressão no disco vertebral. Então é preciso trabalhar a força muscular, né? Preciso trabalhar a força muscular. Então, quando se fala, eu estou mostrando aqui uma pessoa comilona, né? Um obeso, acima do peso. É preciso sim, precisa se mover, precisa trabalhar, tirar mais o peso, para tirar mais a pressão no disco. Mas uma pessoa que é obesa, muito tempo sentada, né? Você tem dois fatores agressivos, né? E aqui embaixo eu coloquei esses dois pezinhos para dizer que uma causa muito importante e que para muitos profissionais ou não sabem ou deixar de lado é o erro de pisada. Causa muito importante, problema de coluna, de lombalgia, erro de pisada. Quando você pisa inadequadamente, você tem uma postura inadequada também. Tá? Postura e pisada, elas caminham juntas. Se pisa inadequadamente, tem uma postura inadequada. O que é uma postura ruim? É uma postura com desalinhamentos. Desalinhamento significa que você está botando mais peso de um lado do que do outro lado. Isso na coluna também. Tá? Isso vai acabar por agredir também o disco vertebral. Ok? Então são algumas causas importantes que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre a lombalgia com relação às suas causas, que o disco vertebral é a grande vítima, está sofrendo todas essas agressões, tá? Da má ergonomia, controle muscular, erro de pisada, fraqueza muscular, instabilidade, tudo isso está causando o quê? Agressões nos discos intervertebrais, principalmente nos discos mais inferiores, tá? Porque a maior parte das vezes as hérnias acontecem em L4, L5, L5, S1. Então, eu vou chamar a atenção para dois tipos de lombalgia. A lombalgia aguda e a lombalgia crônica. A lombalgia aguda é aquela lombalgia que acontece, né, que acabou de aparecer e que dura, a dor na coluna dura até 3 meses. 3 meses é muito tempo ainda, viu? Então, apenas semana de dor, lombalgia aguda. Você está andando, pisou em falso, machucou a coluna. A lombalgia aguda. Essa lombalgia aguda, ela também pode aparecer de repente, do nada, né? A pessoa dormiu e acordou com dor. A lombalgia aguda, ela pode se resolver espontaneamente ou pode ser necessário tratamento. Tá? O que acontece é que muita gente deixa a dor de coluna persistir por mais de 3 meses. Quando a dor de coluna persiste por mais de 3 meses, é um grande problema. Por quê? Porque a gente vai passar de uma lombalgia aguda e vai converter para uma lombalgia crônica. Então houve uma cronificação da lesão. Isso é terrível, por quê? Porque quando se fala lombalgia crônica, não está falando mais da lesão em si. De repente, a pessoa até tratou com lombalgia crônica por um bom tempo, ela tem tratado, mas não tem dado bons resultados em termos de dor. A pessoa continua sentindo dor ainda. Ela antes não fazia nenhum movimento, ela não conseguia andar, ela já corre, já faz movimento, né, abaixa, levanta, depois do tratamento, mas ela continua com dor. Porque a dor não está mais relacionada à lesão, a maior parte das vezes não. A dor está relacionada a alterações com relação à sensibilização do sistema nervoso central e também com relação ao controle de dor, ao centro de controle de dor. Nós temos no nosso sistema nervoso central um centro controlador. Ali ele pode estar desregulado em função dos vários estímulos, né, que nós tivemos em função da lombalgia aguda, né, e que não foi abordado adequadamente no momento certo. Tá? Então, o que acontece é que os neurônios, às vezes, que estão na nossa medula, vão ficar hipersensíveis. Ao invés de haver uma dessensibilização, o neurônio ele fica menos sensível,
ele fica mais sensível. Ele fica muito especializado com aquelas informações dolorosas. E muitas das vezes, apenas um toque leve na coluna, a pessoa pode sentir uma dor muito forte, pode referir uma dor muito forte. Já não é uma dor ligada à lesão, mas uma sensibilização do sistema nervoso central. Os neurônios ficam muito especializados em levar as informações para o sistema nervoso central. Porque nós temos neurônios que levam informações da periferia para o centro. São chamadas informações aferentes. Ou então, um problema de controle mesmo. Não está havendo liberação de neurotransmissor suficiente para anular a dor. Então está havendo problema com relação ao controle da dor, também com relação ao espalhamento da dor. Às vezes espalha para vários neurônios, que não deveria estar espalhando mais. Ou seja, a lombalgia crônica leva a isso. Então a pessoa nunca vai se libertar da dor. Infelizmente. Claro que existem umas condutas hoje, algumas condutas mais na abordagem do sistema central para o controle da dor do que com relação ao tratamento da lesão. Tá? Então, se eu tenho um paciente, já tem uma dor crônica, uma dor, quanto tempo você sente dor? Há mais de um ano que eu sinto dor. Bom, esse paciente tem dor crônica. Ele sempre vai falar que está com dor. Eu me acostumei com a dor. Exatamente, ele se acostumou com a dor. A dor não sai, não para. Eu não fico perguntando para o paciente, nas sessões, quando ele chega ao tratamento, se ele está com dor. Eu não pergunto para o paciente. Por que eu não pergunto? Porque eu sei que ele vai responder que está com dor. Porque eu sei que o problema não é mais nem simplesmente ali a lesão dele. Agora, se o paciente chega se arrastando mesmo, dificuldade de caminhar, sobe na maca com dificuldade, eu vejo que ele tem limitações de movimento, tem encurtamentos musculares, tem disfunção neural. É isso que eu tenho que abordar. Então eu não tenho que preocupar com o que ele está me referindo de dor. Eu estou com dor. Não me preocupo com isso. Porque eu sei que ele sempre vai falar que está com dor. Mas se essa dor estiver ligada às alterações que ele tem, e se eu tratar as alterações, eu posso resolver a dor dele. Se eu tratei as alterações e não resolveu a dor dele, é porque o problema é o sistema nervoso central. O controle da dor realmente, a sensibilização e alteração no controle da dor. E uma disfunção, um problema com relação ao controle da dor a nível do sistema nervoso central. Então tem paciente que corre, que pula, mas estou com dor. A dor não para. Então, é por isso que na Inglaterra tem essa preocupação. Pega logo o paciente com lombalgia aguda. Imagine 2 pacientes com lombalgia aguda, começaram a sentir dor no mesmo momento. Como é que é o sistema inglês de abordagem de lombalgia? Como é que é o modelo lá, o programa? Eles avaliam a questão psicossocioeconômica do paciente. Psicossocioeconômica do paciente. Então, se a pessoa está empregada, está desempregado, está com o coração partido, está com dor do cotovelo, avaliam essas condições, tá? Se está de bem com a vida, ou está negativo com a vida. Aí verifica, está com dor lombar e está com aspecto biopsicossocial negativo. Então, bora para a clínica. Manda para a clínica. Vamos tratar, porque vai virar uma lombalgia crônica se não abordar logo. Por outro lado, se paciente com dor aguda, mas com esses aspectos positivos, pessoa alegre, bem com a vida, dói mais sorrir. É difícil falar que dói mais sorrir, né? Mas dói mais sorrir mesmo assim. Está todo sorrindo, alegre. Essa pessoa então recebe um programa de alongamento, vai fazer na sua casa. Não precisa nem ir para a clínica, porque ela não vai evoluir para uma lombalgia crônica. Exatamente, porque esses aspectos eles estão muito envolvidos com a cronificação da dor. Dor, lombalgia e também problemas de recuperação. Recuperação, por exemplo, fraturas, né? Então tem essa questão também de pessoas com aspecto biopsicossocial positivo recuperam muito mais rapidamente, né? Se curam mais rapidamente, tá? Mas no Brasil nós não temos isso, não temos essa abordagem. E o que temos é uma avalanche de gente encostada, aposentando por conta de lombalgia, motocetalgia. E eu acredito que se deve ter um programa, como na Inglaterra, lógico, interessante, mas no Brasil, é claro, a gente sabe que é muito mais difícil. Mas um programa não apenas curativo,
Porque lá na Inglaterra o programa não é curativo. Ele é, de certa forma, preventivo à dor crônica. Que a preocupação é não deixar haver a cronificação da dor. De que forma a gente pode abordar para que a dor não se torne crônica? Então, trabalhar o aspecto preventivo, sim, é interessante. Porque, de repente, a pessoa está pisando errado por 10 anos, 20 anos, 30 anos. A partir de 8 anos de idade, define a pisada. A pessoa, a partir dali, começa a pisar, passa a pisar errado por 30 anos. Aí aparece um monte de lesões, inclusive na coluna. Bom, se tivesse abordado quando criança, né, lógico que essa abordagem é mais difícil, né, gente? É mais difícil, porque a criança não sente dor. Então, vai sentir dor daqui 10 anos, 20 anos. Então, ninguém deixa... deixa pra lá. Deixa pra lá. Mas as crianças, elas, a partir de 8 anos, definem a pisada e ali já instala os potenciais para sentir dores. E a maior parte das dores hoje tem associação aí, de erro de pisada com má ergonomia. Se conseguir abordar essas duas coisas, erro de pisada e má ergonomia, pronto. Eu acredito que 80% dos problemas relativos à lombalgia vão estar resolvidos. Mas não tem essa preocupação. A gente está aí entupindo as clínicas com pacientes que estão encostados, infelizmente, e muitos ainda em tratando, mesmo aposentados. Então, a lombalgia, ela tem causas. Todo mundo culpa a hérnia e vai se enchendo de remédio para tratar a hérnia. Se enche tanto de remédio que tem gente que acaba tendo falência renal e vai parar na hemodiálise. Mas não adianta se encher de remédio para tratar uma hernia de disco. Não adianta. É preciso uma abordagem muito mais ampla. Muito mais. O remédio é o último caso. Quando a dor é insuportável mesmo. Eu já tive crise de coluna. Já tive dormência, formigamento. Lembro que eu tive. Só que hoje eu ando de bicicleta, inclusive vou andar daqui a pouco. Faço minha academia, corro e não sinto absolutamente nada. Por quê? Porque eu tenho o cuidado de fazer correção de pisada, promover a boa ergonomia e fazer o fortalecimento. Fortalecimento com estabilidade. Fortalecer a musculatura chamada core, ou o Pilates prefere o centro de força, que é um pouco mais completo, em que você vai trabalhar a musculatura mais profunda do seu, do chama core, essa região, do abdômen, cintura, e ali tem uns músculos que são músculos profundos, são músculos que a gente chama de segmentares, que estão inseridos na coluna, que eles que vão promover a estabilidade da coluna. Eles que têm que ser trabalhados. Desde uma respiração, você pode promover o trabalho desses músculos. Tanto que quando eu começo a fortalecer esses músculos profundos, eu começo com a respiração, ensinando o paciente a respirar e fazer a contração desses músculos, principalmente o transverso do abdômen, que é o primeiro músculo que se contrai quando a gente faz qualquer tipo de movimento. Mexe meu braço aqui, já tive a contração do meu transverso do abdômen. Ele é como se fosse aquela cinta, sabe aquela cinta que vocês compram na farmácia? Cinta abdominal, transverso do abdômen é como se fosse uma cinta natural que nós temos. Envolve, então, abaixo do umbigo, tem aquela cinta que envolve toda a nossa coluna. Então, é um músculo importante que tem que ser ativado, porque ele é um músculo que, primeiro, é ativado quando ele faz qualquer movimento. Se ele estiver fraco, movimentei o braço e já machuca minha coluna. Isso aqui, já de levantar, minha coluna já mexeu. Então, se eu tiver fraqueza nesse músculo, minha coluna vai estar solta. Movimento mínimo que eu faço. Então, a gente ensina o paciente a fazer essas contrações com respiração, tendo movimentos mais delicados, movimentos pequenos. Mas os movimentos pequenos são aqueles que machucam, porque a gente faz várias vezes. E os microtraumas, os traumas pequenos nas articulações, é que vão provocar essas lesões. Não é um trauma grande, não é um trauma de alto impacto, muita energia, seria um acidente, uma queda forte. Não, são os microtraumas, traumas pequenos e repetitivos que vão machucar, que vão causar uma lesão no disco vertebral. Tá ok? Bem, então, é importante fazer fortalecimento. Quando fala lombalgia, Então, vamos abordar a lombalgia aguda.
Porque a crônica, sabe que a crônica, é preciso fazer tudo para a lombalgia aguda, mas, infelizmente, a dor ela vai persistir. Vai ser que ela persista, mesmo que você tenha todas essas correções de pisada, de ergonomia, adquira uma boa ergonomia, que você tenha mais estabilidade, mais força na sua musculatura profunda da coluna. Mas, mesmo assim, as pessoas com lombalgia crônica vão continuar referindo dor. É problema muito sério. Por isso, mais uma vez, repito, por isso que na Inglaterra tem essa preocupação. Na Inglaterra tem essa preocupação em resolver logo, identificar logo se a pessoa com a lombalgia aguda, ela pode desenvolver, tem predisposição, pode desenvolver uma lombalgia crônica ou não. Tá ok? Então, quando a gente fala de lombalgia, é bastante complexo. Eu acho que quem aqui passou, está passando pela live, já entrou, já saiu, talvez sinta alguma dor lombar, ou já sentiu, ou poderá sentir. Né? Quase ninguém vai estar livre, felizmente. Porque é um evento muito comum e é preciso que o nosso governo, o Brasil, passe a pensar um pouco. Eu sei que há muita coisa para se pensar no Brasil, né? Há muita coisa para se preocupar. Mas eu, como profissional de saúde, eu fisioterapeuta, né, na área de reabilitação, desde eu comecei a falar isso, já tem uns 4, 5 anos, que o Brasil ele não tem um programa que deveria ser inserido como programa de saúde pública no país, a lombalgia, com base, com referência, aí nós temos o modelo inglês, a gente pode ter o modelo inglês como exemplo. Mas, infelizmente, não é que não tem esperança, né? Mas a gente fica sem expectativa. Apesar que sem expectativa é não ter esperança. Sempre espera que talvez um dia mude, né? Mas inserir um programa de lombalgia específico para a lombalgia, colocar a lombalgia como problema de saúde pública, te garanto para vocês, vamos mudar muito esse cenário no Brasil. Trabalhar a prevenção. Prevenção é erro de pisada, corrigir a pisada. Promover nas escolas um trabalho de ergonomia, de orientação ergonômica, nas empresas. Tudo isso faz parte do programa, pode fazer parte do programa. E não ficar querendo investir só na parte curativa. O plano SUS paga muito pouco essa fisioterapia. Muita gente não está interessada e os que estão interessados, que estão interessados em atender pelo SUS, infelizmente, o atendimento fica muito aquém do ideal, uma qualidade aceitável, e a pessoa nunca melhora. E a lombalgia que entrou na clínica é uma lombalgia aguda, deixa ela então evoluir para uma crônica porque o tratamento foi ineficaz. E muitas das vezes a pessoa não vai nem tratar na época certa. Deixa para tratar depois de 5, 6 meses de dores, de uma lesão, quando ela se iniciou. Quando deveria ter tratado, a lesão iniciou hoje, trate no dia seguinte. Muitas vezes, o que acontece é que as pessoas ficam na fila de espera, né? Esperando para um ortopedista. A gente sabe que a realidade do Brasil é essa. Pelo menos onde eu moro, e não é só aqui, não vou ocupar esse local que eu moro, mas em todo o país, a gente sabe que a fila para ortopedista é muito grande. Eles ficam esperando ali, vão para o clínico, passam um remédio, um analgésico, um anti-inflamatório, e aí mandam uma requisição para marcar com o ortopedista e ficam na fila de espera 1 ano, aguardar um ortopedista. Para tirar uma ressonância magnética e para o ortopedista passar para a fisioterapia. Aí, depois de 1 ano, ele recebe a ressonância, está com lesão no disco. Novidade. Com a hérnia de disco, se a hérnia fosse a culpada. A hérnia não é culpada. A gente já conversou sobre isso. A hérnia está aqui. Ela faz fisioterapia. E aí? A gente faz milagre? Não dá para fazer milagre. Não dá, tem que abordar certo, na época certa. Mas o Brasil um país complexo, né? Muitos problemas e tudo mais. Inclusive na área de saúde. A gente gostaria que fosse um país primeiro mundo em saúde. Lógico, saúde é essencial. A gente tem que viver e tem que ter saúde. O trabalho tem que ter saúde. Então a gente se preocupa com outras coisas, mas menos com a saúde. E a saúde é essencial. Se você está aqui me escutando agora, você está escutando o que é o essencial na sua vida.
Falando sobre um problema que é muito frequente no país, que você pode sentir, ou quem só pode estar sentindo. E que é preciso interessar, sim. É preciso discutir mais sobre isso. É preciso discutir sobre problemas que nós temos no país e não esperar que o governo simplesmente vai resolver, que não vai resolver. Tem que discutir, tudo começa daqui de baixo. Eu faço meu papel de trazer informações sobre lombalgias para vocês. Em vários aspectos, principalmente em mostrar que não é simplesmente a hernia de disco que vai causar uma lombalgia. Ela leva sim, porque a lombalgia é dor. Mas ele tem que ficar esperto porque está causando. A lombalgia. Né? Tem que abordar as causas. Causas são diversas. Ok? Então, ficando por aqui. Essa live vai ficar gravada. Acredito que vai ficar gravada. Se não ficar, eu já gravei aqui, eu mando de novo para o meu Instagram e eu deixo lá. Não sei como é que eu vou fazer para colocar, mas tenho que colocar as partes só. Mas, tenham um bom domingo, fiquem todos com bom Deus. Pense um pouco no que a gente falou com vocês sobre lombalgia. Tá? Até o próximo vídeo. O convidado especial que eu coloquei não pôde participar. Não quis participar, na verdade. Porque às vezes é preciso ter um pouco de coragem, né? Para trazer informação, é importante, a pessoa às vezes tem informação, mas não quis participar, então não temos convidado. Quem sabe na próxima vez teremos um convidado especial. Surpresa. Tchau.